Olá, aqui é o professor Gilberto Souza, especialista em História da Baixada Fluminense. E na postagem de hoje eu vou falar sobre o lendário, ramal de São Bento Ambaí, ou São Bento Campos Elíseos. O que era esse ramal São Bento Campos Elíseos, São Bento Ambaí? Era uma linha férrea, era um ramal ferroviário, que foi criado no ano de 1968 e que teve a sua funcionalidade até o ano de 1988, ou seja, ele durou 20 anos. E os trilhos foram infelizmente arrancados em 1994, quando o último trem cargueiro passou pelo ramal São Bento Ambaí. Alguém pode perguntar, por onde passava esse ramal São Bento Ambaí, ou São Bento Campos Elíseos? Bom, era um pedaço de uma linha férrea, era um ramal de linha férrea que unia a estrada de ferro Leopoldina, que é aquela estrada de ferro que a gente pega atualmente na Central para vir para Jardim Primavera, para Saracuruna, e daí subindo a Vila Iomirim e assim por diante, Magé e assim por diante. Só que quando chegava ali no bairro São Bento, vindo de Caxias, do centro de Caxias em direção a Saracuruna, um pouco antes do Rio Iguaçu, da ponte do Rio Iguaçu, existia um triângulo de reversão que fazia com que o trem se desviava para a esquerda, ele se desviasse para a esquerda e ele subia a Serra de Petrópolis, mas pelo bairro de Nova Iguaçu, passando ali pelo Vale do Ipê, passando pelo bairro Amapá, penetrando pelo antigo, o que é hoje Belfor Roxo, que antigamente pertencia à cidade de Nova Iguaçu. E daí por diante o objetivo era que esse trem ele subisse, alcançasse a Serra de Petrópolis, ali pelo município de Miguel Pereira, Partido Alferes, Mas qual foi o objetivo da criação desse ramal? Porque até mais ou menos o ano de 1952, o trem subia diretamente de Barão de Mauá, porque o trem que vinha para Caxias não vinha da Central, ele vinha da estação Barão de Mauá, onde é o Canal do Mangue, de 1926 até aproximadamente 1980, 1981, Então o que aconteceu? Eu não vou entrar nesse assunto de mudança de ramal da linha de trem que vinha para Caxias, Mas nunca foi pela Central, foi uma coisa modificada com o tempo. Mas voltando ao assunto em relação ao ramal São Bento Ambaí ou São Bento Campos Elíseos, é que o objetivo foi que se economizasse recursos, principalmente com o trem que subia a Serra de Petrópolis, porque a partir da década de 50, 1951, 1952, o ramal que ia para Petrópolis foi considerado muito custoso, muito oneroso. Porque, por exemplo, o trem que subia a Serra de Petrópolis, a partir de Vila Iomirim, onde é a raiz da serra ali, em Magé, ele gastava muita sapata de freio para poder descer a serra, Então existia troca de sapatas de freio, trocas de calços de freio em cada descida de serra. E quando o trem chegava em Iomirim, onde é a raiz da serra, o que acontecia? Os vagões eles se destacavam, O trem, por exemplo, com 10 composições, vindo de Barão de Mauá, para subir para Petrópolis, subiam de 2 em 2, com uma locomotiva na frente e uma locomotiva atrás. Então gastava muito, muito carvão que era importado da Inglaterra, que é uma qualidade que era muito superior, porque produzia mais energia. E com isso, o que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, o Brasil não encontrou meios de poder sustentar esse ramal. Mesmo existindo já a estrada Rio-Petrópolis, mesmo existindo a estrada normal da Estrela, que eu vou falar em outro vídeo o que é isso. São muitos assuntos em relação à história da Baixada, Então eu falo geralmente assim sobre alguns temas que a maioria das pessoas que estão ouvindo esse vídeo
Nunca ouviram falar, mas tem que ser uma coisa muito paulatina, uma coisa muito gradativa, né? Mas voltando ao assunto em relação ao ramal São Bento, Ambaí, São Bento, Campos Elíseos, ele foi criado em 1968 para poder contornar a Serra de Petrópolis, mas subindo a serra para uma altitude um pouco mais suave, né? Um pouco menos íngreme, vamos colocar dessa forma. Porque o que que acontece? A Serra de Petrópolis, na localidade de Vila Iomirim, ela tem mais ou menos 980 metros de altitude. Então o trem subia toda aquela altitude de quase 1 quilômetro pelo sistema de roldana, o sistema de cremalheira. Então se gastava muito carvão para subir e se gastava muita sapata de freio para poder controlar o trem da descida, né? E com isso tornou-se muito custoso levar mercadorias e até passageiros até Petrópolis. Então foi criado esse ramal de Ambaí para que o trem vindo de Barão de Mauá, né, e posteriormente da Central, ele pudesse entrar ali no bairro São Bento, né? A estação de São Bento atualmente ela está em ruínas. Ela existiu até o ano de 1988 e eu já fui lá algumas vezes. O que existe lá, assim, aparentemente, entre aspas, é uma casa abandonada, que era uma estação ferroviária. Bom, eu era pequeno, não lembro disso. Em 88 eu tinha 12 anos, eu morava no Pilar, não lembro. Mas alguns companheiros que trabalham em preservação ferroviária já postaram algumas fotos aqui que a gente pode constatar que existiu essa estação ferroviária e o trem vindo de Barão de Mauá, ou seja, da cidade do Rio de Janeiro, de carga ou de passageiros, alcançava a Serra de Petrópolis, entrando em São Bento. E aí, bom, eu me lembro que em 1984, 1985, eu lembro que o trem atravessava a Avenida Presidente Kennedy ali no bairro Lote 15, né, que atualmente pertence a Belford Roxo. Eu morava no Pilar. Então, assim, eu me lembro que existia ali uma sinalização de trem, a linha férrea atravessava o lote 15, né? Só que assim, eu tinha 10 anos, 9 anos de idade, eu não entendia o porquê que o trem passava ali, para onde ia e da onde vinha. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, o que eu posso dizer é que essa linha férrea ela foi extinta quando, em 1986, teve um acidente muito feio entre um trem cargueiro da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, RFFSA, e um ônibus da empresa Transturismo Rei, da TREL, né? Eu sei que o que eu me lembro, eu tinha 10 anos de idade em 86, porque eu nasci em 76. Eu me lembro que esse ônibus, perdão, ele foi partido ao meio. E na época, né, a minha mãe trabalhava em Caxias e eu fiquei preocupado, porque ela foi quase na hora que ela estava voltando do serviço, né? E eu sei que foi uma coisa que apareceu até na imprensa, na televisão, foi assunto de mídia internacional e tudo. Eu sei que foi um dos maiores acidentes de trem que aconteceram nos anos 80 no Brasil, né? A tragédia do ônibus da TREL ser estraçalhado por um trem no lote 15, e que eu me lembro disso muito bem, foi em março de 86, se eu não estou enganado, o mês de março. Não me lembro a data, não pesquisei isso, mas foi o estopim principal para que aquele ramal fosse extinto, porque realmente era muito perigoso. A Avenida Presidente Kennedy era a principal via de acesso para Xerém, para Petrópolis, né? Antes da Washington Luiz, em 86, porque o trânsito ali era muito intenso, e isso fez com que esse ramal fosse extinto, né? Na verdade, desde a década de 50, o transporte ferroviário ele estava sendo já transpassado, ele estava sendo denegrido em relação ao transporte rodoviário. Não cabe a mim falar por quê e por quais motivos, né? Isso é outro vídeo. Mas, especificamente do ramal São Bento Ambaí, da linha de trem que passava ali no lote 15, eu posso afirmar uma coisa que é importante. O chamado trem de prata, né? Que era um trem cacique, um trem bonito, um trem leito, né? Tinha leito, tinha restaurante dentro do trem, tinha tudo.
Ele vinha de Barão de Mauá, desde a década de 60 aproximadamente, entrava ali no São Bento, e as pessoas que queriam ir para a Serra de Petrópolis passavam, atravessavam o lote 15 ali, nos anos 60, anos 70, em plena Avenida Presidente Kennedy, aqui em Caxias, né? E iam, né? Fazer visitações, fazer visitas de veraneio na cidade de Petrópolis, atravessando o bairro Lote 15. Hoje, quem tem menos de 30 anos nunca iria imaginar que o trem atravessou a Avenida Presidente Kennedy no Lote 15. Eu presenciei, eu tenho 42 anos, eu sei o que eu estou falando, porque eu lembro disso, né? E eu pesquisei isso e eu acho que esse ramal poderia até voltar. Porque, assim, hoje em dia, economicamente seria até viável, né? Da mesma forma que o trem que subia Petrópolis, eu acho que poderia voltar como trem de turismo. O trem da Estrada de Ferro Rio do Ouro, que ia para Xerém via Belford Roxo, ele poderia voltar. As pessoas iam para Xerém de trem, de Belford Roxo até Xerém, passando ali, subindo o bairro, a cidade de Belford Roxo por Nova Aurora, Babi, Miguel Couto e assim por diante. Mas infelizmente a malha ferroviária brasileira ela foi só diminuindo desde a década de 50, né? Então eu posso afirmar que hoje, em 2018, nós temos aproximadamente um quinto do que tínhamos de malha ferroviária, né, na década de 50. Bom, o que eu sei é que até 1958, mais ou menos 57, 58, as pessoas vinham do Espírito Santo, vinham de Minas Gerais, vinham de São Paulo de trem para o Rio, né? E vinham para passear, vinham para trabalhar, e vinham até trazendo família para se estabelecer aqui no Rio, né? As pessoas, elas se transportavam, se deslocavam de trem, né? Que era o transporte principal no Brasil até a década de 50. Desde o século XIX, de 1854, quando foi criada a primeira linha férrea, que foi a Estrada de Ferro Mauá, aqui em Magé, até a década de 50. Ou seja, por 100 anos, o trem dominou como transporte principal do Brasil, né? E não cabe a mim falar sobre a indústria automobilística, a JK, porque eu tenho um pensamento sobre isso e até negativo. Mas retornando à Estrada de Ferro Bahia e São Bento, vale lembrar que nós, como duque caxienses, né, eu sou nascido e criado Duque de Caxias, eu tenho que valorizar e lembrar que o trem passou, um ramal ferroviário passou ali pela região de São Bento e do Lote 15 ali perto do Pilar, e que o trem subia a Serra de Petrópolis passando pelo Lote 15, porque as novas gerações nunca saberiam disso, né? Então é bom lembrar desse fato. Bom, por enquanto é só, eu estou fazendo uma coisa até breve aqui de cabeça, né? O conhecimento adquirido que eu tive e espero que tenha ficado bom, tá? Então, por enquanto é isso aí. Se vocês gostaram, eu tô meio rouco hoje, perdão, e se vocês gostaram, curtam o meu canal e posteriormente eu vou tentar colocar até outros ramais ferroviários que passam em Duque de Caxias, pela Estrada de Ferro Rio do Ouro, que ia para Xerém, e assim por diante, para Tinguá também, ali limite Nova Iguaçu e Duque de Caxias, perto de Xerém. E se gostaram, curtam o meu canal lá, tá? Muito obrigado por tudo e valorizem a história da Baixada Fluminense, que ela depende da nossa consideração, do nosso amor pelo nosso chão. Muito obrigado.